Bom dia. Querida, por gentileza, você já ouviu falar em maçonaria? Nunca ouviu falar? Nada sobre isso? Maçonaria. Não, eu não. Alguém conhece aqui? É difícil, porque contei vários segredos dentro da maçonaria. Ninguém sabe o que é a maçonaria realmente, a não ser quem tá lá dentro. O que eu sei é que, tipo assim, eles são uma associação e tem os segredos deles, mas não pode ser revelado, né? É a única coisa que eu sei. E, tipo assim, que eu sei também que eles não fazem mal a ninguém. Eu conheço como uma entidade filantrópica, filosófica, e que tem como objetivo a melhoria do homem como ser humano. Entendeu? Acho uma filosofia muito bonita, acho muito importante para a sociedade, porque o objetivo maior é que eles se reúnam e que possam melhorar quanto homem. Né? E uma das coisas que eu acho assim, primordiais, porque eles priorizam muito a família. Entendeu? Então eu acho assim, que do jeito que está a sociedade, do jeito que está indo, deteriorando a família e tudo mais, a maçonaria veio para fortificar esse relacionamento da família, mantendo os laços dos irmãos, que eles se tratam como irmãos, respeitando os irmãos, a família, mostrando para os filhos também o que é uma convivência entre maçons e o que quando se precisa de uma reunião, para ver o bem comum da sociedade, eles estão sempre empenhados em ajudar e a fazer o bem sem pensar a quem.
nosso tempo, o grande rei vigia. Meu nome é José Amaro Lopes Pereira e fui iniciado em 1993. Zé Amaro, o que é maçonaria para você? Essa pergunta, sinceramente, até me emociona, pelo seguinte, que maçonaria, para mim, ela está na ordem. Maçonaria, família, eu chamo isso do segundo ponto, na ordem. O primeiro está na minha fé em Deus e no trabalho. E depois, família e maçonaria estão unidos, né? Na ordem. Primeiro, fé em Deus e trabalho. Segundo, família e maçonaria. Realmente a maçonaria para mim, pelos meus 32 anos, 33, eu acho que foi um grande passo que eu dei na minha vida. Não só como pessoa, mas como família também. Então, minha esposa se integrou totalmente com a maçonaria. Ela hoje representa a Fraternidade Feminina Cruzeiro do Sul. E o espírito maçônico sempre reinou dentro do nosso lar. Entendeu? Essa espiritualidade. Eu participei de muitos movimentos católicos, participei de casais, de encontro de casais, de encontro de jovens. Nós fomos, inclusive eu e Sheila, fomos supervisores, administramos inclusive encontro de casais. Então, tudo isso deixou uma marca muito grande. A maçonaria, para nós, para mim, para minha esposa, realmente é um marco em minha vida. Eu iniciei na ordem maçônica, na loja Fraternidade Campista, em 25 de novembro de 1975. E maçom ainda novo, com pouca experiência, mas surgiu uma tarefa para mim que foi muito árdua e eu permaneço nela até hoje. É sobre a loja de São João da Barra, a loja Fidelidade de Jesus. Com relação à ordem maçônica, para mim é uma escola. A ordem maçônica é uma instituição universal, goza desse privilégio de ter uma vasta cultura. Bem, na minha opinião, a maçonaria faz parte de um grupo, eu diria, seleto da nossa sociedade, que tenta trabalhar em função do famoso tripé: liberdade, igualdade, humanidade. Eu fui pastor em Bom Jesus, na Igreja Batista Bom Jesus. Nós fazíamos sempre, todo ano, uma campanha a favor do Lar Batista, que funciona em Rio do Ouro. E quem geralmente puxava a lista dos colaboradores para a campanha a favor do Lar Batista sempre eram os maçons, amigos nossos, e tínhamos também maçons na Igreja Batista de Bom Jesus que nos ajudavam. Então tem essas colocações que entendo são colocações próprias, sérias, e que dizem da linha bonita, nobre, em que a maçonaria vem trabalhando, né? Eu conheço pouco da maçonaria, mas a reconheço como uma grande instituição, porque nenhuma instituição sobrevive ao longo dos anos, dos séculos, das décadas, se não tiver realmente algo importante, né? Então a maçonaria é essa imagem que a gente tem dessa instituição. Quando você pega para ver a história, ler a história de longos séculos, a maçonaria está sempre presente na vida do mundo, né? Então essa imagem que eu tenho da maçonaria, e sobretudo porque também tem ligações muito importantes com pessoas que participam das mais diferentes lojas aqui da nossa região, pessoas do meu trabalho, pessoas das instituições às quais eu participo, enfim. A gente tem bastante ligação, não só aqui em Campos, como sobretudo aqui no município de Macaé.
E eu tenho uma lembrança muito forte de atividade da maçonaria por 2 eventos que marcaram muito a minha vida, né? Também. Foi ter a oportunidade de ser mestre de cerimônia no primeiro encontro da maçonaria realizado aqui em São João da Barra, mais precisamente em Gruçaí, no Sesc Mineiro, e depois de ter tido a oportunidade de fazer uma palestra sobre o Fundo de Desenvolvimento de Campos, numa loja maçônica de Campos, palestra essa que foi inclusive transmitida pela televisão. Então foram 2 coisas importantes, porque foram primeiras. Eu nem sei se isso foi tão repetido, se isso se repetiu em outras ocasiões, mas naquela ocasião isso ocorreu e me marcou muito. Fiquei muito importante de estar pertencendo a algum momento histórico dessa instituição histórica. O que faz a maçonaria? A maçonaria é uma entidade filosófica, iniciática e pratica o bem de uma forma universal. E alguém me pergunta, mas faz o quê? Eu não posso dizer, porque o que faz a mão direita, a esquerda não deve saber. E assim a gente procura ajudar a humanidade sem precisar divulgar os nossos feitos, pedindo sempre ao grande arquiteto do universo, que é Deus, que nos dê toda a condição de poder continuar levando à frente o trabalho maçônico. Por que você é maçom? Para mim, ser maçom é ser uma pessoa especial. É ser uma pessoa que deseja a construção de uma sociedade melhor. É praticar a igualdade, a liberdade e a fraternidade. A maçonaria, ela não tem nada contra religião nenhuma. Ela tem sim, ela tem seus mistérios. De repente, mistérios? Não acho bem de mistério. Eu acho que ela tem sim. São segredos. Eles são discretos. Eu acho que a loja maçônica não é secreta, como se pensava. Ela é discreta. E agora, passando para São João da Barra, essa loja maçônica de São João da Barra, ela, apesar de ter nascido secreta, São João da Barra, a loja maçônica nasceu secreta e hoje é discreta. Mas envolve todo um mistério, porque nós não temos nada que mostre a sua história aberta. Aqui em Campos já existiu uma loja feminina. Isso tem a história. Como a gente já contou aqui, a nossa tradição organizacional, vamos dizer, vem da França, da questão de grande loja. No século XIX, eu acho que foi Napoleão III, um dos descendentes dele lá, quis que a mulher fosse ingressar na maçonaria. E a maçonaria francesa, né, mais elástica, já naquela época, resolveu criar uma instituição que eles deram o nome de loja de, como é que chama? De adoção. Loja de adoção. Seria uma loja adotada por aquela loja. Então criaram lojas de adoção lá na França. O Brasil aqui resolveu copiar. E aqui na loja Progresso foi fundada a primeira loja de adoção, que se chamava Anita Bocaiúva. Tá? E depois fundaram uma segunda, só 2 aqui no Brasil. Mas aí a grande loja da Inglaterra ameaçou romper relações com a maçonaria brasileira se ela persistisse nisso. E lá na França também. Parece que os franceses peitaram. Mas aí vem uma história. Justamente porque a maçonaria, da forma simbólica como ela existe hoje, surgiu na Inglaterra, há um respeito. Não existe hierarquia, mas existe um certo respeito. Ninguém quer contrariar os ingleses. E o diabo é que eles são extremamente
retrógrados, são extremamente conservadores. Não, nesse ponto eu digo que são retrógrados mesmo, muito retrógrados. E aí, por conta de não querer desagradar eles lá, não perder o relacionamento, né, deram para trás nessa história. É comum, pelo menos no senso comum, né, eu diria, e dentro de sala de aula isso também acontece. Quando a gente fala em maçonaria, vem logo a fala. E isso não é uma seita? Por assim, seita religiosa, não. Mas isso não é um negócio que tem um bode, que ninguém sabe o que aparece, que não tem bruxaria. Aí essa aura de mistério que cerca a maçonaria e que passa para o senso comum, né? Porque a humanidade adora um mistério, isso é claro, né? A gente já gostava muito de histórias de monstro antigamente, não mudou muita coisa. Hoje a TV e o cinema se incumbem de fabricar esses monstros e as histórias de mistério nos encantam ainda. E até eu fico imaginando e conversando com eles, olha, acredito que esse mistério em torno da maçonaria tenha vindo do fato dos primeiros construtores que deram início às lojas maçônicas, né? Que esses construtores, desde Roma, eram um grupo especial de pessoas que detinham um conhecimento. Quando o Império Romano cai, entramos na Idade Média, esses construtores carregam esse conhecimento que vai rivalizar com o próprio conhecimento da igreja. A igreja não tem o conhecimento que os construtores têm, né? Eles empregam esses construtores, a igreja emprega esses construtores para construir os seus grandes templos e como o povo adora um mistério, esses primeiros construtores ficaram sendo vistos como aqueles que guardavam determinados segredos que nem a igreja sabia. E daí, então, vem esta lenda, ou outras lendas se criaram, né? Porque esse conhecimento também não era... a gente, quando fala de Idade Média, fala de uma cidade, vamos dizer, cada 1000 pessoas, a gente devia ter 3 que sabiam ler e escrever, né? Mas esses construtores, um grupo de meia dúzia, 8, que sabiam, que tinham esse conhecimento, esse poder, né, de conhecer coisas que os outros não conheciam. E aí é claro que quem fica do lado de fora quer sempre menosprezar quem tem esse poder do conhecimento. Os historiadores tentam buscar, né, a verdade, mas a verdade sobre a ordem é realmente muito complexa. Eu gostaria de pedir ao senhor que nos relatasse qual a relação histórica que o senhor conhece entre a igreja e a maçonaria. Bem, independente, evidentemente, das pessoas, porque nós não julgamos ninguém, né? As pessoas são respeitáveis, são toda dignidade humana. Eu tenho até amigos maçons, cumprimento, isso não há problema nenhum. Agora, aqui trata-se de questão de doutrina, né? A igreja tem a sua posição e, quanto à maçonaria, o Código de Direito Canônico diz que os católicos não devem se filiar a nenhuma seita secreta, em uma associação secreta, especialmente aquelas que conspiram contra a igreja. Como não se sabe bem quais são todos os dogmas maçônicos, e exatamente por ser uma sociedade secreta, a igreja tem essa prevenção contra a maçonaria. Não quer dizer que no passado tenha havido, de fato houve, né, muitas lutas em comum, como por exemplo a abolição da escravatura, que foi uma luta da maçonaria e também da igreja, né, que acabou lutando contra.
E muitas outras questões que podem ser úteis. E nós admiramos também o trabalho social, né, que a maçonaria muitas vezes faz em benefício da população, dos cidadãos, etc. Mas aqui é questão doutrinária. Então a Igreja, no Código de Direito Canônico, diz que os católicos não devem se filiar a nenhuma seita secreta e, no caso também, especialmente da maçonaria. Por isso que existe essa distinção. Os ideais, liberdade, igualdade e fraternidade, são ideais cristãos. Claro que não existe a mesma interpretação da linha maçônica e da linha católica. Da linha cristã, a liberdade que Cristo veio trazer à Terra, a igualdade dos homens perante Deus, né, e a fraternidade que Jesus Cristo veio trazer para nós. Claro que não, talvez não seja a mesma leitura que a maçonaria faz, e tirar da Revolução Francesa, da igualdade, liberdade e fraternidade. Mas eu estou falando aqui questões de princípios. Quanto ao mais, nós temos todo o respeito para com as pessoas, toda a dignidade, não há nenhum problema, nenhuma hostilidade nesse sentido, apenas uma questão de colocar bem claro essa questão de distinção de doutrinas entre a doutrina católica e a doutrina maçônica. Há alguém que diz que ela deu suporte ao cristianismo, né? Outros dizem o contrário. Eu me coloco na minha posição. Sou católico praticante e sou maçom como então. E acho que feliz do homem que tem a glória de participar das duas instituições. Eu me lembro do irmão que foi grão-mestre geral da ordem, o irmão Saldanha Marinho, e ele deixou escrito que ele conhecia duas instituições que ele muito respeitava. Uma era a obra divina, que era o cristianismo, e a outra, obra do homem, que era a maçonaria. Há alguma relação com a religião? Não, nenhuma. A maçonaria ela é uma entidade filosófica, filantrópica, iniciática, progressista, não tem nada a ver com clube de serviço e nem como religião. Para ser iniciado na ordem maçônica, o profano primeiro tem que ser convidado. Uma vez aceito, nós vamos fazer uma pesquisa, e nessa pesquisa, uma das coisas que a gente pergunta é: crer num ser supremo? Ele diz sim. Então, se ele diz sim, é o importante, que para nós temos que ter, o irmão tem que crer no ser supremo. Aqui no Oriente, aqui no Ocidente, nós cremos em Deus, como no Oriente eles creem em Buda, e vai por aí, mas é um ser supremo. E para nós aqui no Ocidente, o nosso ser supremo é o grande arquiteto do universo, que é Deus. Então não importa qual religião. Não, aqui qualquer pessoa, seja espírita, católico, enfim, ele pode ter qualquer uma religião. O importante é ele crer no Ser Supremo. A loja é formada por membros, né? E esses membros são pessoas da sociedade, cada um no seu campo social. Então, em todos esses campos, em cada indivíduo, em cada célula dessa, a maçonaria vai ser representada por ele. Então, em todos os campos da sociedade campista, nós temos médicos, advogados, professores. Então, é um campo muito aberto. Então, em cada pessoa dessa que divulga pela sua forma de comportamento, a maçonaria ali se faz presente. Na maçonaria, a consideração é de irmão, sendo a única diferença. O irmão, para participar, nós temos que escolher. Então, quando você encontra com o irmão, quando você reconhece, sem você saber, né, que nós temos as nossas maneiras, nossos costumes desse reconhecimento, é uma emoção enorme. Eu já tive várias experiências de reconhecer um maçom e foi assim um momento muito emocionante. Mas tem um fato, aconteceu até há pouco tempo, dessa caminhada que me chamou muita atenção, foi uma das minhas filhas.
que me perguntou, e ela vibra com isso, ela me perguntou quantos tios ela tem. E eu respondi a ela que eu não sabia, que são infinitos. E isso me marcou muito, por eu acreditar e nessa consideração de coração que nós somos irmãos, para ajudar o outro, e esse carinho que ela tem com os membros da loja e com todos, ela me fez essa pergunta: papai, quantos tios eu tenho? E eu sei que ela vibra com isso. Ela assim, você me apresenta todos, eu falei assim, não vou conseguir. E isso me marcou muito quando ela me fez essa pergunta e me fez ver melhor ainda aonde eu estou, com quem eu estou e para onde eu vou. Educar o jovem de hoje para não ter que punir o homem de amanhã. Então a Ordem Demolei é interessante por causa disso. Você tem uma educação desde a sua base até o final da sua idade. Então onde a gente tem que realmente aprender é na infância. Eu acionei uma pessoa na minha cidade natal, em Araxá, Minas Gerais, um grande amigo meu, que procurou o pessoal aqui em Campos, e um dia depois eu falei com ele numa noite, no outro dia de manhã eu já tinha conversado com o Iago e com o Luiz. E é muito rápido você ver a conexão e a facilidade e a confiança que a pessoa te passa ao conversar com você. Quando ela sabe que veio da palavra de um irmão, você sente. As últimas vezes que eu fui ao Rio, eu vou ao Rio esse final de semana agora, eu vou ser recebido por um irmão, e por um irmão que pessoalmente eu nunca vi na minha vida. É uma pessoa que eu conheci, comuniquei pela internet, que fazia, mas a gente nunca se encontrou pessoalmente. Eu vou ficar na casa dele, a pessoa vai me receber, e me tratou super bem, foi muito solícito. Então, eu faço o curso veterinário na UENF e cheguei aqui em 2009. Eu sou de Minas Gerais e na minha cidade eu fui iniciado como Demolei aos 13 anos. E chegando aqui, eu sentia falta, daquela convivência com os irmãos Demoleis e procurei saber se não havia um capítulo aqui, descobrindo como desenrolar toda a história. Eu conheci o Arthur, foi bastante sorte, a gente conheceu o Fernando do Hermes, que eu conheci outro maçom, irmão maçom, que conhecemos num churrasco, por acaso, e acabou que se tornou isso aqui hoje, graças a Deus. A maçonaria é uma instituição essencialmente filosófica, filantrópica, educativa e progressista. Ela possui uma Constituição, um regulamento geral da Federação, com o qual a gente segue religiosamente. Ela tem os poderes, que é o poder central de Brasília, que é o GOB Brasília, tem o poder estadual, que é o GOB RJ, no qual nós estamos ligados através do grão-mestre Edmo Muniz Pim, que é o grão-mestre, eminente grão-mestre do GOB RJ, e nós somos aqui o representante dele na nossa circunscrição, que é a 36ª. Uma Constituição que é similar a isso, é muito importante isso. É uma república dentro de outra república, maçonaria é isso. O Supremo Conselho é uma parte da maçonaria, certo? Que congrega os maçons do grau 4 ao 33. Porque a maçonaria divide-se em duas partes. Tem a parte simbólica, que é o do grau 1, 2 e 3, e tem o filosofismo, que é o Supremo Conselho. O filosofismo se divide em 4 escolas, que é a Loja de Perfeição, que congrega do 4 ao 14, o capítulo congrega do 15 ao 18, o Kadosh do 19 ao 30 e o consistório, que é o 31 ao 32. Isso é o Supremo Conselho. Aqui na nossa região, nós temos 7 lojas, sendo 3 perfeições, 2 capítulos, um ilustre conselho filosófico de Kadosh e um consistório real dos príncipes dos segredos. A nossa delegacia litúrgica, a 7ª região, da 7ª jurisdição do Estado do Rio de Janeiro, ela congrega 9 cidades.
e são as seguintes: Macaé, Quissamã, Carapebus, Conceição de Macabu, Campo dos Goitacazes, São Fidélis, São João da Barra, São Francisco do Itabapuana, Cardoso Moreira e Palma. Então é uma região bastante grande e todas elas fariam ou vão ter que fazer os graus filosóficos. Quando você entra na maçonaria, certo? Você entra numa loja simbólica, que é o aprendiz, o companheiro e o mestre maçônico. Quando você chega no grau de mestre maçônico, a gente chama de plenitude maçônica, você não precisa mais você pode parar no grau de mestre maçônico, certo? Que já é a plenitude, te dá direito de você se eleger, você ser venerável de loja. Só que o ideal é que o maçom no grau 3 ele continue, ele aprofunde os seus ensinamentos, os seus aprendizagens nas lojas filosóficas, que é aí que entra o Supremo Conselho do Brasil. A maçonaria só tem 3 coisas que não podem ser divulgadas, que é o sinal, toques e palavras. É com esses 3 que nós maçons nos reconhecemos em qualquer parte do planeta. Eu estou muito alegre, é indispensável dizer a minha alegria de todos os meus irmãos e de toda a Campos. É uma honra muito grande porque nós estamos inaugurando um templo filosófico que é o primeiro do interior do Brasil. Vejo com amor e fé a maçonaria universal com sua doutrina filosófica, seus símbolos e seus sagrados ensinamentos que nos levam a marchar juntos e na mesma direção em busca da perfeição e consciente de nossas responsabilidades, de nossos deveres maçônicos de amor e fraternidade. Quando eu iniciei, já havia no Oriente de São João da Barra a loja Fidelidade e Virtude, que era uma loja fundada em 1838, 13 de abril de 1838. Veja bem, essa loja teve seus momentos de glória, mas também teve de sabores. Por exemplo, quando São João da Barra já teve porto, né? Fluvial, marítimo, e na época do porto, São João da Barra chegou a ter 120 irmãos no quadro, ativos, participando dos trabalhos maçônicos. Quando criaram a Guarda Nacional aqui em São João da Barra, a Guarda Costeira, vieram vários oficiais que já eram maçons e desenvolveram muito a loja aqui naquele tempo. Mas São João da Barra sempre foi uma cidade de extrema pobreza. Melhorou agora. Então veja só, essa loja funcionou até 1912. Ela funcionou com sucesso, com apoio dos maçons de Campos e com os de lá também. Em 1912 ela começou a declinar, porque o porto foi declinando. Depois veio também a questão da linha férrea, né? Que tinha o trem lá que transportava a carga, recebia a carga. Então isso concorreu muito para o insucesso da loja. A loja sofreu muito com isso, porque a maioria daqueles irmãos de fora voltaram para suas origens. Então prejudicou muito a loja. Bom, em 1912, ela foi até 1917,
entendeu? Tentaram reiniciar, mas não foi possível. Em 1942, ela ficou nesse período aí, funcionando, mas muito precariamente. Em 1942, um grupo de maçons daqui de Campos, liderado por um advogado de lá de São João da Barra, entendeu? E ele tentou reerguer a loja em 1942. Mas acabou o trem, acabou o transporte marítimo, acabou tudo. Ela não prosseguiu, porque até o transporte coletivo para lá só tinha uma lotação que fazia uma viagem por dia de ida e volta. Então não havia condições dos irmãos daqui participarem das atividades maçônicas lá. Então ela ficou fechada, que nós tratamos isso aí de bateu coluna, quer dizer, encerrou suas atividades. Então, isso perdurou até a década de 70. Foi quando, em 11 de outubro de 1980, fez um ano agora, né? Fez um ano agora. Em 11 de outubro de 1980, nós tivemos uma reunião com vários maçons. Está aqui a cópia da ata daquela época. Se você observar, você pode ver aqui quando aconteceu. Reunião realizada no dia 11 de outubro de 1980, da Era Rugar. Era Rugar é a nossa era. 33 anos. Hein? 33 anos. Exatamente. Aí, nesse momento em que essa reunião decidiu reerguer a loja, teria que eleger uma comissão provisória. E como eu tinha uma certa afinidade, porque trabalhava lá, e me incumbiram então de ser venerável da loja, presidente da comissão provisória, né? Até que fosse eleito legalmente. Aí eu cuidei de legalizar a loja, para que ela funcionasse como loja mesmo. Mas os recursos eram raros. A comunidade não conhecia maçonaria, não sabia o que era maçonaria. E aí, como a gente mostrar para a comunidade, especialmente de São João da Barra, que a maçonaria estava revitalizada, ela estava funcionando. Como mostrar para esse povo que ali existia uma loja maçônica? A gente não tinha um templo como temos hoje. Como mostrar aonde a gente se reunia? Como mostrar para o povo que a maçonaria estava funcionando? Então, no dia 31 de julho de 1981, juntamente com valorosos irmãos daquela época, muito especial, o saudoso Cláudio Melo Neto, que me ajudou muito nessa questão, e nós, em obediência à nossa Constituição, que estabelece que na Semana da Pátria as lojas têm que prestar uma homenagem, fazendo uma sessão pública. A sessão pública não quer dizer que seja um desfile de 7 de setembro. Pode ser no interior da loja, fazer uma palestra, é uma sessão pública, para que o público participe. A melhor maneira que nós encontramos de mostrar isso foi exatamente a gente desfilar paramentados pela cidade do Rio de São João da Barra. Na sequência, Loja Maçônica Fidelidade e Virtude de São João da Barra, que agradece as presenças da Loja Maçônica Atalaia do Sul 949 de Campo dos Goitacazes, Loja Maçônica Auxílio e Fraternidade número 1869 de Cardoso Moreira,
Loja Maçônica Auxílio Virtude 469 de São Fidélis, Loja Maçônica Dignidade e Justiça 1790 de Campo dos Goitacazes, Loja Maçônica José do Patrocínio número 48 de Campo dos Goitacazes, Loja Maçônica Bispo de Azeredo Coutinho 186 de Campos dos Goitacazes, Loja Maçônica Libertas, que será também 176 de Campos dos Goitacazes, Loja Maçônica Fidelidade, Loja Maçônica Fraternidade Campista, número 0011, Campos dos Goitacazes, Loja Maçônica Obreiros de Macaé, número 2075, Macaé, Loja Maçônica Progresso 2004, Campos dos Goitacazes, aqui o venerável nosso amigo José Amaro, aqui da Loja Maçônica Fidelidade e Virtude de São João da Barra, capítulo Demolei, Campo dos Goitacazes 355, Campo dos Goitacazes. Aí o desfile da Loja Maçônica São João da Barra, Fidelidade e Virtude, das convidadas também aqui em São João da Barra. Parabéns também aos nossos amigos da Ordem Demolei. A Ordem Demolei é uma organização ligada à maçonaria para jovens de impecável moral e que tenham entre 12 e 21 anos. É fundamental em 7 princípios básicos: as virtudes cordiais, amor, filia, reverência pelas coisas sagradas, cortesia, companheirismo, fidelidade, pureza e patriotismo. Eu diria o seguinte: o desfile de 7 de setembro, né, é um momento onde a gente faz uma homenagem à nossa pátria. Então, a importância, eu vejo como importante de participar de um momento desse. O meu coração vibra na hora que eu ouço o hino nacional, eu vibro. Nós aqui fazemos nas nossas sessões homenagem à nossa bandeira do Brasil, ela está aqui à nossa direita, ou seja, a construção de um mundo melhor e da nossa pátria. Ou seja, nós temos que respeitar. E uma das obrigações da maçonaria nessa Semana da Pátria, fazer uma comemoração, uma reunião sobre a independência do Brasil. E culmina essa semana com o desfile de 7 de setembro, hoje ocorrendo já há alguns anos, fielmente na cidade de São João da Barra. A Casa Pequeno Jornaleiro é uma instituição, como instituição que ela é, que ela trabalha em cima de uma filantropia, de uma ação em cima de crianças e adolescentes. Ela representa para a maçonaria justamente aquilo que a gente tem de mais importante, a filantropia, a beneficência. É justamente um dos grandes momentos de uma instituição secular como é a maçonaria. Então o que a gente tem aqui é apenas a oportunidade de a gente estar elencando esses dados, essas ações de responsabilidade de uma instituição tão importante quanto a maçonaria, em cima de uma outra instituição, que no seu histórico, por aqui já passaram inúmeras crianças, inúmeros adolescentes, e que tiveram a sua chance de se transformarem dentro de um quadro de necessidade que o nosso país ainda vive, em razão da desigualdade que ainda temos. É justamente nesse aspecto que a gente tem que reforçar essa participação da maçonaria, porque não é só casa de acolhimento, é muito mais do que isso. Se no passado ela era uma casa de acolhimento apenas, hoje ela é uma instituição que trabalha também com medidas socioeducativas. Em 1991, eu tive uma doença rara no sangue, onde primeiramente eu agradeço a Deus por ter me curado, né? E
a maçonaria na realidade, porque foi através dela que consegui uma vaga no Hospital do Servidor do Estado, para que eu pudesse fazer exames para relatar toda essa doença, né, que na realidade foi o terceiro caso em Campos, que essa doença ou mata ou cura, e com a graça de Deus eu estou aqui viva para poder contar tudo isso e agradecer a Deus e a maçonaria nessa ordem, na qual se fez todo esse procedimento, né, em relação à minha pessoa, e que na realidade eu não conhecia a maçonaria de São João da Barra, que se fazia todo esse processo, né, toda essa parte social. E, portanto, não sou eu, como várias outras pessoas da São João da Barra, tenho certeza que não conhece, né, essa parte da maçonaria. Portanto, agradeço a todos por esta oportunidade que me deram, né, de estar hoje aqui podendo relatar tudo isso. O preconceito eu vejo da seguinte forma: primeiro, pela ignorância. A pessoa ignorante, o ignorante que eu digo é ignorar aquele assunto. Então ela só comenta e só fala o que ela sabe, de que ela pode procurar às vezes num livro ou numa consulta na internet, e uma coisa defamatória pela falta de conhecimento. Mas até você pode ver assim, uma propaganda de um jornal. Um jornal vai vender mais pela manchete que ele tem ali, né? Então, ou seja, as pessoas veem assim, quanto mais tenebrosa é a manchete, mais desperta a curiosidade da pessoa. E a gente vê justamente isso em livros que falam assim, conheça tudo sobre a maçonaria. E você pode ver que às vezes vira até um best-seller em vendas. Por quê? Porque despertou a curiosidade, mas infelizmente, às vezes o que está escrito ali, por não ser uma pessoa que teve a experiência e conhecimento de tudo, não sabe o fundamento e qual seria o ideal de participar da maçonaria. Desejo não parar tão cedo, pois toda idade tem prazer e medo. E com os que erram feio e bastante, que você consiga ser tolerante. Quando você ficar triste, que seja por um dia e não o ano inteiro. E que você descubra que rir é bom, mas que rir de tudo é desespero. Desejo que você tenha quem amar, e quando estiver bem cansado, ainda exista amor pra recomeçar.
desejo muitos amigos, mas que em um você possa confiar, e que tem até inimigos pra você não deixar de duvidar. Quando você ficar triste, que seja por um dia e não um ano inteiro, e que você descubra que rir é bom, mas que rir de tudo é desespero. Desejo que você tenha